Salut vocês, tudo bom? Eu me chamo... Eu me chamo Marcel Marteau e estou aqui para fazer um maior teste de achocolatado da internet. Nós vamos fazer um teste. Eu vou colocar um pouquinho de leite, eu vou balançar um pouquinho e já eu vou beber. Não, não é isto. Nós vamos fazer exatamente como dizem em cada embalagem. E eles dizem a mesma coisa em todas as embalagens de todos os produtos. Eles dizem 200 ml de leite com 2 colheres de sopa, que nós vamos usar um dosador que é exatamente 2 colheres de sopa. Às vezes pode ficar um pouco mais, um pouco menos, e aqui não. Aqui vamos ter exatamente a mesma quantidade de produto para utilizar em cada 200 ml de leite. Então nós temos aqui a marca Garoto, Chocolato, Ovomaltine, Italac e a Apti, Nescau, isso que eu disse, Toddy e Power Latte. Muito bem, vamos começar o nosso teste. Vamos fazer o teste de resistência com Apti. Vamos fazer o teste. Rapaz, tu acha que isso vai dar certo mesmo? Não sei se vai dar certo ou não, mas vamos testar. Se não der certo, vai estourar tudo, fazer sujeira, vou sujar meus sapatos de chocolate e vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3, c'est parti! Bom. Ele realmente resistiu. Deixa eu ver se não tem nenhum fogo. Não tem nenhum fogo. Bom, aqui passou no teste. Vamos fazer agora com Italac. Não, normalmente Italac me parece mais resistente. Vamos testar com Italac. Italac, 1, 2, 3, c'est parti! Ela n'est pas résistante à ça. Elle não resistiu, la pauvre. Italac, que horror, Italac. Como você ficou destruído. Que coisa horrível, Italac. Eu estava pensando que você fosse mais resistente, hein? Nossa Senhora, que horror. Vamos ter que parar um pouco e fazer um pouco de limpeza e continuar depois o vídeo. Você está aí me olhando, hein? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like no vídeo. Isso é muito importante para crescer o canal. Até mais tarde. Vamos ver como vai acontecer com o Ovomaltine. Eu confesso que eu estou com medo agora, porque é o mesmo tipo de embalagem. Eu não sei se é o mesmo fabricante de embalagem, mas vamos ver o que acontece. 1, 2, 3, c'est parti! Temos um teste de resistência bien fait, il a résisté à la choc. Passei no teste, vamos ver o próximo. São 700 gramas. 700 gramas são muito mais pesado, então ele vai fazer muito mais choque. E vamos ver se vai funcionar. 1, 2, 3, avec les deux mains comme ça. C'est parti! Ele não passou no teste. Tivemos um pequeno acidente. Lá. Du chocolat volant. Tivemos um pequeno furo. Não foi nada muito grave. Vamos tentar agora com Garoto. Vamos ver se esse garoto é resistente. 1, 2, 3, c'est parti! Não! Eu sabia! Quando ele recebeu a onda de impacto no fundo da embalagem, a embalagem não resistiu. Ora. Teste de resistência com Power Latte. Bom, normalmente esse tipo de embalagem é bem mais resistente do que as outras em saco. Vamos tentar ver se vai passar alguma coisa diferente, mas eu acho que não vai quebrar, não vai acontecer nada. Então vou soltar com o fundo e
C'est bon là? 1, 2, 3, c'est parti. Perfeito, il amène un rebondi. No chão, ele quicou no chão e não teve nenhum problema. Não houve nenhum tipo de amassado, não houve nenhum tipo de danificação, não houve nenhum tipo de problema. On va ver. Ouais, está lacrado, está normal. Elle a passé au test de résistance. Bon, vamos ver o Toddy, se Toddy vai passar o teste de résistance. Eu penso que, eu acho que vai passar, não acho que não vai ter nenhum problema. 1, 2, 3, c'est parti. Mesma coisa, il fait un petit rebondissement, donc il rebondit un petit peu, il sautou um pouco, não teve nenhum problema. Embalagem muito resistente. Vamos ver se o lacre não aconteceu nada com o lacre. Está tudo tranquilo. Vamos ver agora. Esse daqui não vai acontecer nada. Esse vai fazer barulho. Esse vai fazer barulho e é mais fácil de quebrar a cerâmica que quebrar, porque Nesco é muito mais resistente, porque c'est un acier. Teste de Nesco. Nescau. Nescau, isso que eu disse. 1, 2, 3, c'est parti. Ouh là là. Ele n'était pas résistant que ça, não estava tão resistente assim, hein? Fez um pouco de amassado. Ele ficou um pouco torto, está parecendo a torre de pizza italiana. Vamos ver. Oh, le pauvre. Ele realmente ficou amassado. Estão vendo lá? Isso realmente, eu fiquei surpreso, hein? Fiquei realmente surpreso, pensei que não ia acontecer nada. Confesso que também fiquei surpresa. Bom, então vamos passar aos outros testes. Voltamos aqui porque esquecemos de ver se o lacre estava correto. É a mesma lata, hein? Podem ver que é a mesma lata que teve um problema de amassado. Mas não vimos se o lacre está impecável. Está impecável, não teve nenhum problema com o lacre, está correto. Ok? Nescau, como sempre disse, Nescau. Vamos fazer os outros testes. Estamos de volta e vamos fazer o teste de peso, mas temos um pequeno problema técnico. O problema é que algumas embalagens estouraram, como vocês viram, chocolate, garoto e Italacre principalmente. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer o teste de todo jeito, vamos pesar para saber se está aproximativo, está próximo do peso normal. Então, vamos começar com Power Lat. Power Lat. Vamos ligar e vamos ver, está zerado. Se funciona, ok. Ele diz que tem 200 gramas. 200 gramas. Ok, 200 gramas. Vamos ver. 242 gramas. 242 gramas. Vamos ver depois se o peso da embalagem é 42 gramas. Vamos ver Toddy. Toddy, 400 gramas. Vamos ver o peso total. 440 gramas. É estranho que esta embalagem é mais leve que a outra embalagem. Mas vamos ver depois se está certo. Temos aqui Nesco. Nesco 400 gramas. Vamos ver. Ele está balançando muito. 481 gramas. Donc, on présume que a embalagem pesa 81 gramas. Apti, 300 gramas. Vamos ver. Fique quieto. Pourquoi tu te bouges, toi? Ok, 315 gramas. Vamos pesar depois. Bom, aqui ficou complicado. Não, tem a Ovomaltine. 300 gramas.
317 gramas. Vamos ver se a embalagem pesa 17 gramas. Bom, estamos aqui com um problema. Vamos utilizar este prato como tarro. Donc, vamos arrêter. Vamos allumer. Eu acho que é assim que faz. 0. Ok. Ok. Então vamos utilizar para ver o peso 717 gramas. Vemos que saiu um pouquinho de chocolate, hein? Mas não muito. Então acredito que está dentro do peso normal. Vamos utilizar o outro, que é o mesmo tipo de prato, chocolate Garoto, que diz que tem 600 gramas, 606 gramas. Esse saiu um pouquinho mais, mas está dentro do esperado. E vamos ver Italac e desastre. Italac ou desastre. Italac deveria ter... Oh là là, quel horror. Oh là là. 400 gramas. Bom, ele diz que deveria ter 400 gramas. Com tudo que foi caído, 410, então está normal, ó, 409. Ainda está aceitável. É isso aí. Salut vocês, tudo bom? Se vocês assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos fazer a continuação desse vídeo na semana que vem. Então estou esperando vocês. Au revoir, até logo!